Olá! Você está no Lágrimas e Sorrisos da Vovó. Deixa um like e segue a gente. Vamos à história de hoje? Sabe, minha filha, tem coisas na vida da gente que a idade não consegue apagar. Hoje, aos meus 73 anos, às vezes me esqueço onde coloquei os óculos. Mas do cheiro de sabão em pedra nas minhas mãozinhas de criança, isso eu jamais esqueci. Do peso daquele balde que eu mal conseguia carregar, da sensação de joelho ralado no chão frio, do silêncio pesado que tomava conta da casa quando eu terminava de limpar. Tudo isso vive aqui dentro, grudado na alma como poeira em móvel velho. Eu tinha 6 anos quando comecei a limpar a casa inteira. 6 aninhos, imagina só. Outras crianças brincavam de boneca, eu brincava de ser útil. Acordava antes do galo cantar, pegava o rodo que era maior que eu e começava a batalha. Varria o terreiro, lavava a área, dobrava as roupas que mal alcançava no varal. Fazia tudo isso com o coração batendo de esperança, achando que talvez, só talvez, quando minha mãe acordasse e visse a casa brilhando, ela ia me olhar com carinho. Ia me dar um beijinho na testa, como dava no meu irmão mais novo, o Zé Carlos. Ia me abraçar apertado, como abraçava a Rita, minha irmã mais velha. Mas nunca aconteceu. Meu nome é Marilena. Era Marilena da Silva na época, depois virei Marilena de outros sobrenomes, conforme a vida foi me levando. Nasci numa cidadezinha do interior, dessas que todo mundo conhece todo mundo, onde as casas não têm muros altos e as pessoas sentam na calçada para ver a vida passar. Nossa casa era simples, de 3 quartos e uma varanda na frente, com aqueles pilares meio tortos que meu pai fez com as próprias mãos. A tinta descascava nas paredes, mas por dentro era limpinha, graças ao meu trabalho de formiguinha. Éramos 3 filhos. A Rita, que era a mais velha e a mais bonita, com aqueles cachos dourados que minha mãe penteava com tanto cuidado. Eu, no meio, sempre meio desajeitada, com o cabelo liso que nunca ficava bonito. E o Zé Carlos, o caçula, o menino dos olhos da mamãe. Ele podia fazer qualquer arte que ela ria, achava graça. Se quebrava alguma coisa, ela dizia: "Ah, coitadinho, é só uma criança." Se eu quebrava um prato, levava uns tapas e ficava sem jantar. Papai trabalhava na roça, saía de madrugada e voltava quando o sol já estava se escondendo atrás do morro. Era um homem bom, de poucas palavras, mas sempre tratou a gente igual. Ele não via diferença entre nós 3. O problema não era ele, o problema era ela. Minha mãe, Dona Conceição, era uma mulher bonita, daquelas que chamavam atenção quando passava na rua. Cabelo preto comprido, cintura fininha, jeito elegante até para ir na venda comprar açúcar. Mas comigo, ela tinha uma frieza que cortava mais que faca amolada. Era como se eu fosse um móvel da casa, uma coisa que estava ali, mas que não merecia atenção. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 7 anos, que acordei no meio da noite com uma dor de barriga terrível. Chorava baixinho no meu cantinho da cama, que dividia com a Rita, tentando não fazer barulho. Mas a dor foi aumentando, até que não aguentei mais e fui até o quarto dela. "Mãe", sussurrei, tocando de leve no braço dela. "Mãe, tô com dor." Ela abriu os olhos, me olhou com irritação e virou para o outro lado. "Para de frescura e volta para a cama." Fiquei ali parada, tremendo de dor e de frio, vendo ela fingir que dormia. No dia seguinte, quando papai chegou da roça, ela disse que eu tinha passado mal, mas falou como se fosse uma coisa normal, sem importância. Se fosse o Zé Carlos, tenho certeza que ela teria passado a noite toda cuidando dele. As manhãs na nossa casa tinham sempre o mesmo ritual. Eu acordava primeiro, ainda no escuro, e começava a minha rotina. Varria o terreiro, juntava as folhas secas, acendia o fogão a lenha para esquentar a água do banho de todo mundo. Depois ia acordar meus irmãos com carinho, porque sabia como era ruim acordar com grito. A Rita sempre resmungava, mas o Zé Carlos me dava um sorrisinho sonolento que aquecia meu coração. Quando minha mãe levantava, lá pelas 7 horas, a casa já estava organizada. Ela passava os olhos por tudo, procurando defeito. Sempre achava alguma coisa. "Esse chão tá mal lavado aqui no canto. Essa roupa não tá bem dobrada. Por que não tirou o pó da mesa da sala? Nunca um obrigada. Nunca um que menina prestativa. Nada.
Só crítica e mais trabalho. Enquanto isso, a Rita ganhava beijos de bom dia e podia tomar café da manhã sossegada, sem pressa. O Zé Carlos ficava no colo da mãe, fazendo manhinha, sendo mimado. E eu? Eu servia o café, lavava as xícaras e ia para a escola correndo para não chegar atrasada. Na escola, eu era uma menina quieta, que não dava trabalho. As professoras gostavam de mim porque eu fazia tudo certinho, sempre com a lição pronta. Mas eu notava como as outras crianças falavam das mães delas, como brilhavam os olhinhos quando contavam alguma coisa que a mãe tinha feito por elas. Eu ficava calada nesses momentos. Que história eu ia contar? Que minha mãe me deixava chorando de dor na madrugada? Que ela me tratava como empregada? Essas memórias às vezes ainda me doem, sabe? Mas acho que merecem ser contadas. Se você concorda, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas histórias antes que o tempo leve com ele. Histórias de dor também ensinam, também servem para alguma coisa. Voltando para a casa da escola, eu sempre esperava que talvez naquele dia fosse diferente. Talvez ela tivesse sentido saudade de mim. Talvez me recebesse com um abraço, perguntasse como foi na escola. Mas não. Ela estava sempre ocupada com alguma coisa. Costurando, cozinhando, cuidando do Zé Carlos. Me olhava de relance e dizia: vai trocar essa roupa e vem ajudar aqui. E lá ia eu, menina de 7, 8 anos, ajudar com o que precisasse. Descascar batata, pilar milho, estender roupa no varal. Meus dedinhos ficavam machucados, minhas costas doíam, mas eu aguentava tudo na esperança de conquistar um pouquinho do amor dela. A Rita, que era 4 anos mais velha que eu, não precisava fazer nada. Ela era a princesa da casa. Tinha roupas mais bonitas, podia sair para brincar com as amigas, ganhava uns trocados para comprar doce. Quando questionava por que eu trabalhava tanto e ela não, minha mãe respondia: cada uma tem seu jeito, a Rita é mais delicada. Delicada. Eu era o que então? Resistente? Feita para aguentar tudo calada? O Zé Carlos, coitadinho, nem culpa tinha. Era só um bebê, depois criança pequena, que naturalmente ganhava atenção. Mas doía ver como ela o pegava no colo, como cantava para ele dormir, como fazia comidinha especial quando ele não queria comer. Tudo que eu sonhava receber, ele ganhava sem nem pedir. As noites eram o pior momento. Depois que todo mundo jantava, depois que eu lavava a louça e arrumava a cozinha, eu ia deitar na minha cama. A Rita já estava lá, contando baixinho para a boneca dela alguma história que inventava. Eu ficava olhando para o teto, ouvindo os ruídos da casa se acalmando, e me perguntava o que eu tinha de errado. Por que minha própria mãe não conseguia me amar? Teve uma noite que não esqueci jamais. Eu devia ter uns 8 anos. Tinha passado o dia inteiro limpando, porque minha mãe ia receber umas amigas para tomar café. Lavei, encerei, lustrei, arrumei tudo com o maior capricho. Quando as mulheres chegaram, elas elogiaram a casa. Disseram como estava tudo limpinho e cheiroso. Dona Conceição, a senhora tem uma casa impecável. Minha mãe sorriu, orgulhosa, e respondeu: ah, vocês sabem como é. Uma dona de casa tem que se virar. Se virar. Como se ela tivesse feito tudo. Como se minhas mãos pequenas não tivessem esfregado cada cantinho daquela casa. Fiquei escondida atrás da porta, ouvindo, com o coração partido. Nem mérito pelo meu trabalho ela me dava. Naquela noite, chorei no travesseiro até não ter mais lágrimas. E foi ali, naquela cama estreita, dividindo o espaço com minha irmã que nem notava meu sofrimento, que comecei a entender que talvez o problema fosse realmente comigo. Talvez eu fosse uma criança ruim, que não merecia amor. Os domingos eram especialmente difíceis. Papai não trabalhava, então ficava em casa, e era quando eu via mais claramente a diferença de tratamento. Ele brincava com todos nós, mas minha mãe, ela se derramava toda em carinho com a Rita e o Zé Carlos, e para mim sobrava um olhar distante, quase incômodo. Uma vez, num desses domingos, ela estava penteando os cabelos da Rita com tanto carinho, fazendo trancinhas bonitas, enfeitando com fitinhas coloridas. Eu cheguei perto e perguntei baixinho: mãe, depois penteia o meu também? Ela me olhou como se eu tivesse pedido a coisa mais absurda do mundo. Seu cabelo é muito liso, não fica bonito com trança. Vai brincar. Não fica bonito. Como se eu não merecesse ficar bonita. Como se beleza não fosse para mim.
Foi crescendo dentro de mim uma tristeza pesada, daquelas que a criança não sabe explicar, mas sente no peito. Eu observava outras famílias na igreja, via como as mães ajeitavam o cabelo das filhas, como sussurravam coisas no ouvido delas que as faziam sorrir. Via os olhares de amor, os afagos distraídos, os cuidados carinhosos. E me perguntava por que minha mãe não me olhava assim. Comecei a inventar desculpas na escola quando as professoras perguntavam por que eu estava sempre triste. Dizia que estava com dor de barriga, que não tinha dormido bem, qualquer coisa para não ter que explicar que minha própria mãe não gostava de mim. Como uma criança explica uma coisa dessas? Os anos foram passando e eu fui crescendo, mas aquela dor no peito só aumentava. Aos 9 anos, eu já cuidava da casa como uma mulher adulta. Sabia fazer comida, lavar roupa no tanque, passar ferro naqueles ferros pesados de brasa. Minhas mãos eram pequenas, mas já tinham calos de tanto trabalho. E eu continuava esperando que um dia ela me olhasse com orgulho, que reconhecesse o quanto eu me esforçava. Mas o que aconteceu naquele dia mudou tudo. Foi numa tarde de quinta-feira, dessas que o sol estava forte e o silêncio pesava no ar. Eu estava no quintal, estendendo lençóis no varal, quando ouvi vozes na cozinha. Minha mãe estava conversando com a comadre Antônia, que sempre vinha tomar café e contar as novidades da vizinhança. Não era minha intenção escutar conversa alheia, mas as vozes chegavam até mim, claras como água de fonte. A comadre Antônia estava falando sobre uma conhecida que tinha tido muitos filhos. Ai, Conceição, essa mulher teve 6 filhos, imagina só o trabalho! E foi então que ouvi a resposta que estilhaçou meu coração em 1000 pedaços. Pois é, Antônia, eu também tive 3, mas essa aí do meio não era para ter vindo. Às vezes, olho para ela e não consegui ouvir o resto. Minhas pernas ficaram bambas, minha cabeça rodou. Larguei o lençol que estava pendurando e corri para dentro de casa, direto para o quarto, onde me joguei na cama e chorei como nunca tinha chorado antes. Não era para ter vindo. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um sino batendo. Minha própria mãe, a mulher que me gerou, que deveria me amar mais que tudo nesse mundo, não queria que eu tivesse nascido. Eu não era para ter vindo. Eu era um erro, um engano, um peso na vida dela. Fiquei naquele quarto até a hora do jantar, tentando entender o que tinha de tão errado comigo. Por que a Rita era desejada e eu não? Por que o Zé Carlos era amado e eu não? O que eu tinha feito de tão ruim para merecer isso? Quando o papai chegou da roça naquela noite, notou que eu estava quieta demais. Ele sempre foi observador, meu pai. Chegou perto de mim na hora do jantar e perguntou baixinho: "Que foi, Marilena? Tá tristinha hoje?" Quis contar tudo para ele. Quis desabafar, chorar no peito dele e pedir explicação. Mas como uma menina de 9 anos explica uma dor dessas? Então, apenas balancei a cabeça e disse que estava tudo bem. Mas não estava bem. Nada estava bem. A partir daquele dia, comecei a observar minha mãe de um jeito diferente. Prestava atenção em cada olhar, cada palavra, cada gesto e confirmava sempre a mesma coisa. Ela realmente não me queria ali. Quando eu falava alguma coisa, ela suspirava com impaciência. Quando eu tentava mostrar uma nota boa da escola, ela apenas resmungava um "tá bom", sem nem olhar direito. Quando eu ficava doente, ela cuidava de mim como quem cumpre uma obrigação chata. Comecei a me afastar de casa sempre que podia. Inventava desculpas para ficar na escola, oferecia ajuda na casa das vizinhas, qualquer coisa para não ter que encarar aquele olhar frio todos os dias. Dona Carmen, que morava 2 casas para baixo, sempre aceitava minha ajuda com alegria. "Ô Marilena, que menina prestativa! Sua mãe teve sorte com você." Sorte. Se ela soubesse que minha mãe achava que eu não era para ter vindo, não diria isso. Na casa da Dona Carmen, eu me sentia gente. Ela me tratava com carinho, me oferecia um cafezinho, perguntava como estava na escola. Às vezes eu ficava lá até tarde, só para adiar o momento de voltar para casa. Ela deve ter percebido que alguma coisa não estava certa, porque um dia me perguntou: "Marilena, sua mãe não fica preocupada quando você demora para chegar em casa?" Ri sem vontade e respondi: "Não, ela nem nota." E era verdade. Ela só notava minha falta quando precisava de alguma coisa. Quando o fogo estava sujo, quando as roupas estavam no varal,
quando o chão precisava ser lavado. Aí sim ela perguntava: cadê a Marilena? Os domingos na missa se tornaram meu refúgio. Eu gostava de ficar lá, sentada no banco de madeira, ouvindo as palavras do padre sobre amor e perdão. Pedia sempre a Deus para minha mãe me amar, para ela me olhar com carinho pelo menos uma vez. Mas parecia que nem Deus me escutava. Teve um domingo que o padre falou sobre família, sobre como os pais devem amar os filhos igualmente. Eu estava sentada entre minha mãe e a Rita, e fiquei prestando atenção na reação dela. Quando o padre disse que todo filho é uma bênção de Deus, vi ela mexer desconfortável na cadeira. Será que ela lembrou de mim? Será que sentiu remorso? Depois da missa, na saída, várias pessoas cumprimentaram minha mãe e elogiaram nós 3 filhos. Ela sorria, orgulhosa. Apresentava a Rita como minha filha mais velha, que é uma moça muito prendada. O Zé Carlos como meu caçula danado, mas inteligente. Quando chegava a minha vez, ela apenas dizia: e essa é a Marilena. Só isso. Nenhum elogio, nenhum carinho na voz. Em casa, depois do almoço, estava eu lavando a louça quando ouvi ela comentar com meu pai: aquela menina tá muito estranha ultimamente. Vive fugindo de casa, não conversa com ninguém. Meu pai, que estava lendo um jornal velho na mesa da cozinha, levantou os olhos e disse: ela tá crescendo, Conceição. Menina dessa idade fica meio esquisita mesmo. Pois é, mas eu acho que ela tá inventando moda. Ontem mesmo ela ficou até tarde na casa da Carmen. E qual o problema? A Carmen é gente boa, cuida bem dela. O problema é que ela tem obrigação aqui em casa. Não pode ficar se espalhando por aí. Obrigação. Era isso que eu era para ela. Uma obrigação. Não uma filha, não uma pessoa que merecia amor e cuidado. Apenas alguém que tinha obrigações a cumprir. Naquela noite, deitada na cama, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Se minha mãe não me queria, se eu não era para ter vindo, então eu ia fazer o possível para sair dali o quanto antes. Ia estudar muito, ia trabalhar, ia crescer e encontrar um lugar onde fosse querida. Mas por enquanto, eu ainda era uma menina de 9 anos, dependente daquela mulher que me gerou, mas não me amava. Então continuei na minha rotina de sempre. Acordar cedo, limpar a casa, cuidar dos irmãos, ir para a escola, voltar e trabalhar mais. A diferença é que agora eu sabia a verdade. Eu não era para ter vindo. Essa certeza doía mais que qualquer machucado no corpo, mais que qualquer bronca ou castigo. Era uma dor que morava no peito, que crescia a cada dia, que me fazia questionar tudo sobre mim mesma. Comecei a me olhar no espelho e tentar entender o que tinha de tão ruim em mim. Meu cabelo era liso demais? Minha pele era escura demais? Eu era feia? Era burra? Era chata? O que fazia uma mãe não querer a própria filha? Na escola, quando via outras crianças sendo buscadas pelas mães, sentia uma inveja doentia. Elas tinham o que eu mais desejava no mundo, o amor incondicional de quem as gerou. Eu tinha que ir e voltar sozinha, cuidar de mim mesma, ser forte quando queria, era ser cuidada. A professora, Dona Eulália, começou a notar que eu estava diferente. Um dia, depois da aula, ela me chamou e perguntou se estava tudo bem em casa. Está sim, professora, menti. Marilena, você é uma menina muito inteligente e esforçada, mas tem andado muito quieta. Se precisar conversar, pode procurar a tia, tá bom? Aquela gentileza da professora quase me fez chorar ali mesmo. Ela me tratava melhor em 5 minutos do que minha mãe me tratava em meses inteiros. Quando chegava em casa, a rotina era sempre a mesma. Minha mãe estava na cozinha, preparando o jantar, e mal olhava para mim. Dizia apenas: vai trocar de roupa e vem ajudar aqui. Eu obedecia calada, trocava o uniforme da escola por uma roupa velha e ia fazer o que ela mandava. Descascava batata, acendia o fogo, punha à mesa. Tudo em silêncio, porque tinha aprendido que conversar só trazia irritação. Meu pai, coitado, chegava cansado do trabalho e não percebia nada. Ele era um homem simples, trabalhador, que confiava que a esposa cuidava bem dos filhos. Não fazia ideia do que se passava naquela casa quando ele não estava. Uma noite, ele chegou mais cedo e me encontrou na cozinha, sozinha, preparando o jantar. Cadê sua mãe, Marilena? Foi levar o Zé Carlos na casa da avó. Disse que eu ficasse cuidando da comida.
Ele franziu a testa como se fosse falar alguma coisa, mas nesse momento minha mãe chegou, carregando meu irmão no colo. Ah, você chegou cedo hoje, Joaquim. A Marilena tá aí cuidando de tudo. Ela é ainda uma menina, Conceição. Não deveria estar cozinhando sozinha. Menina nada. Com 9 anos, eu já fazia muito mais que isso. Ela tem que ir aprendendo. E ali ficou por isso mesmo. Papai não insistiu, e eu continuei sendo a empregada da casa. Os meses foram passando e eu fui me fechando cada vez mais. Falava pouco, sorria menos ainda, vivia como uma sombra naquela casa. Meus irmãos não entendiam porque eu estava sempre triste. A Rita, que já estava com 13 anos, às vezes tentava puxar conversa comigo, mas eu não sabia como explicar uma dor que nem eu mesma entendia direito. Marilena, por que você não brinca mais? Antes você gostava de brincar de casinha comigo. Não tenho tempo, Rita, tenho que ajudar a mãe. Mas você sempre está ajudando. Nunca mais te vejo sorrindo. Como explicar para minha irmã que eu tinha descoberto que não era para ter nascido? Como contar que nossa mãe me tratava como se eu fosse um fardo? Rita era amada, querida, cuidada. Ela não ia entender minha dor. O Zé Carlos, que agora estava com 5 anos, começou a notar que eu estava diferente. Ele sempre foi carinhoso comigo, mesmo sendo o favorito da mãe. Às vezes vinha me procurar no quintal, onde eu costumava ficar sentada debaixo da mangueira, e se aconchegava do meu lado. Mana, por que você tá sempre triste? Eu passava a mão no cabelo dele e dizia, não tô triste não, Zé, tô só pensando. Pensando no quê? Em coisa de gente grande. Ele aceitava minha resposta e ficava ali do meu lado, às vezes pegando no sono no meu colo. Nesses momentos, eu sentia um pouquinho de paz. Pelo menos alguém naquela casa gostava de mim. Foi numa dessas tardes debaixo da mangueira que comecei a planejar minha fuga. Não uma fuga literal, porque eu era ainda muito nova, mas uma fuga emocional. Um jeito de proteger meu coração daquela frieza toda. Comecei a imaginar como seria minha vida quando crescesse, quando pudesse sair daquela casa e construir uma família de verdade, onde eu fosse amada. Eu cresci, me tornei mocinha, depois mulher, casei e saí de casa aos 18 anos. Casei com o primeiro rapaz que me pediu em casamento, o Valdir. Não porque estava apaixonada, mas porque via nele uma chance de ter uma família onde eu pudesse ser amada. Foi um erro que durou 20 anos, mas essa é outra história. O que importa agora é que durante todos esses anos longe de casa, carreguei comigo aquela dor. A sensação de não ter sido desejada me acompanhou em cada momento importante da minha vida. Quando meus filhos nasceram, eu jurava que ia amá-los igualmente, que nunca ia fazer com eles o que minha mãe fez comigo. E cumpri essa promessa. Mas o tempo foi passando, e eu continuava sem entender o porquê daquela frieza toda. Minha mãe envelhecia, ficava mais frágil, mas continuava a mesma comigo. Nas poucas vezes que eu ia visitá-la, ela me recebia com polidez, como se eu fosse uma conhecida distante. Perguntava sobre os netos, sobre minha vida, mas sempre com aquela distância que doía mais que qualquer briga. Papai morreu quando eu tinha 40 anos. Foi um golpe terrível para todos nós. Ele era o elo que ainda me ligava àquela casa, a única pessoa que sempre me tratou com carinho igual. No velório, no enterro, minha mãe chorou muito, mas nem naquele momento de dor ela procurou meu ombro para chorar. Ela se apoiou na Rita, se consolou com o Zé Carlos e eu fiquei ali, mais uma vez, sendo apenas uma filha que estava cumprindo a obrigação de estar presente. Depois da morte do papai, minha mãe foi morrendo aos poucos. Não de doença, mas de tristeza. Ela amava meu pai de verdade e sem ele foi ficando cada vez mais apagada. Nos últimos 2 anos de vida, nem saía mais de casa. A Rita, que tinha casado e morava numa cidade vizinha, vinha sempre cuidar dela. O Zé Carlos, que havia se mudado para a capital, mandava dinheiro e visitava quando podia. E eu ia uma vez por mês, levava remédios, ajudava com o que precisava, mas sempre com aquela sensação de estar cumprindo uma obrigação. Não conseguia sentir o amor de filha que deveria sentir. Como amar alguém que nunca me amou de volta? Quando minha mãe morreu, eu tinha 52 anos. Foi numa manhã de terça-feira, dormindo, sem sofrimento. A Rita me telefonou chorando, e eu fui para a cidade correndo.
Chegando lá, encontrei minha irmã e meu irmão organizando o velório, escolhendo as roupas, cuidando de tudo. Olhei para minha mãe ali, deitada naquela cama onde ela passou os últimos anos, e senti vazio. Não conseguia chorar. Sentia pena, sentia tristeza por uma vida que se foi, mas não conseguia sentir a dor de quem perde a mãe amada. Porque no fundo, eu sentia que já tinha perdido minha mãe havia muito tempo. Ou melhor, que nunca tinha tido uma de verdade. O velório foi cheio de gente. Minha mãe era respeitada na cidade, conhecida por ser uma mulher honesta e trabalhadora. As pessoas vinham me dar pêsames, dizendo como ela era uma boa pessoa, uma boa mãe. Eu sorria e agradecia, mas por dentro me perguntava se elas realmente conheciam a mulher que estava ali no caixão. Durante o enterro, enquanto o padre falava sobre perdão e vida eterna, uma coisa estranha aconteceu. Comecei a sentir não tristeza pela morte dela, mas tristeza pela vida que tivemos. Tristeza por nunca termos tido uma conversa de mãe e filha, por ela nunca ter me contado seus medos, seus sonhos, suas dores. Tristeza por eu nunca ter conhecido a mulher por trás daquela frieza toda. Depois do enterro, nós 3 irmãos voltamos para casa para organizar as coisas dela. Era uma casa simples, que guardava décadas de memórias, mas poucas delas eram boas para mim. A Rita e o Zé Carlos ficaram relembrando momentos carinhosos com a mãe, e eu ouvia calada, porque não tinha memórias assim para contar. Lembra quando a mãe fazia aquele doce de mamão só pra gente? Dizia a Rita. E quando ela ficava a noite toda cuidando da gente quando ficávamos doentes? Completava o Zé Carlos. Eu não lembrava. Na minha memória, quando eu ficava doente, ela dava o remédio e mandava eu ficar quieta no quarto. Não tinha mimo, não tinha carinho especial. Passamos 3 dias organizando tudo. Separamos as roupas para doar, os móveis que cada um ia levar, os documentos importantes. Foi no último dia, quando estávamos limpando o quarto dela, que aconteceu a descoberta que mudou tudo. Eu estava esvaziando a cômoda dela, tirando as roupas de baixo, quando senti que uma das gavetas tinha um fundo falso. Pressionei a madeira e ela cedeu, revelando um espaço pequeno escondido. Dentro havia algumas fotografias antigas e uma carta amarelada pelo tempo. Peguei a carta com o coração acelerado. O envelope estava endereçado a um nome que eu não conhecia. Eduardo Mendes. Mas o que me chamou a atenção foi a caligrafia. Era a letra da minha mãe, mas de quando ela era jovem. Olhei para Rita e para o Zé Carlos, que estavam ocupados no armário. Achei uma carta aqui, disse. Que carta? Perguntou a Rita, se aproximando. Não sei. Estava escondida numa gaveta secreta. Abri o envelope com cuidado, temendo que o papel se desfizesse nas minhas mãos. A carta estava datada de mais de 50 anos atrás, alguns meses antes de eu nascer. Comecei a ler em voz baixa, mas logo a voz me falhou. Eduardo, escrevo esta carta sabendo que você nunca vai ler, porque não sei onde você está, nem se ainda se lembra de mim. Faz 3 meses que você foi embora, me deixando aqui com essa dor no peito e essa criança crescendo na minha barriga. Eu sei que você disse que não estava pronto para ser pai, que tinha outros planos para sua vida. Entendo, de verdade entendo. Mas não consegue imaginar como é difícil para mim carregar essa criança, sabendo que ela vai nascer sem o pai, sabendo que toda vez que eu olhar para ela, vou me lembrar de você e de como me abandonou. Joaquim é um homem bom. Ele sabe da verdade e disse que vai criar a criança como se fosse dele. Vou me casar com ele semana que vem. Ele merece uma esposa que o ame de verdade e eu vou tentar. Mas meu coração ainda é seu, e tenho medo de que sempre será. Não sei se vou conseguir amar essa criança como deveria. Tenho medo de olhar para ela e ver você, de lembrar da dor que me causou. Mas prometo que vou tentar ser uma boa mãe, mesmo com o coração partido. Se um dia você voltar e quiser conhecer sua filha, ela vai estar aqui. Mas se não voltar, pelo menos saiba que houve alguém que te amou de verdade, mesmo depois de ter sido abandonada. Conceição. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. A Rita me tirou a carta e terminou de ler em silêncio, com os olhos arregalados. O Zé Carlos olhava para nós 2, sem entender nada. O que foi? O que está escrito aí? A Rita me olhou e eu vi nos olhos dela a mesma compreensão que estava nascendo em mim. Finalmente eu entendia.
Finalmente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Marilena, a Rita sussurrou, você é filha de outro homem. E então veio o choro. Um choro de 52 anos represado. Chorei pela menina que nunca entendeu por que não era amada. Chorei pela mãe que carregou uma dor tão grande que não conseguiu amar a própria filha. Chorei por todas as oportunidades perdidas, por todos os abraços que nunca recebi, por todas as palavras carinhosas que nunca ouvi. O Zé Carlos ficou chocado. Ele mal conseguia acreditar que não éramos irmãos de sangue. Mas a Rita, que sempre foi mais observadora, disse que algumas coisas faziam sentido agora. Meus olhos diferentes, meu jeito diferente, a forma como minha mãe sempre me tratou. Ela não conseguia te amar porque você era a lembrança viva dele, disse a Rita, abraçando forte. Não era culpa sua, Marilena. Nunca foi culpa sua. Naquela noite, sentadas as três na cozinha da casa onde cresci, conversamos como nunca tínhamos conversado antes. Rita me contou coisas que ela notava quando éramos crianças, mas que não entendia na época. Como nossa mãe ficava tensa quando alguém comentava que eu não puxei a nenhum dos dois. Como ela sempre mudava de assunto quando perguntavam de quem eu tinha herdado certas características. Ela sofria, Marilena, disse Rita. Acho que ela sofria tanto quanto você, só que de um jeito diferente. E era verdade. Ao ler aquela carta, eu conseguia entender que minha mãe não era uma mulher má. Ela era uma mulher ferida, que carregou uma dor tão grande que contaminou a relação conosco. Ela não conseguia me olhar sem lembrar do homem que amou e que a abandonou grávida. Cada vez que me via, era como se a ferida se abrisse de novo. Isso não justificava o jeito que ela me tratou. Não apagava todos os anos de frieza e rejeição. Mas me ajudava a entender. E entender, mesmo doendo, aliviava um pouco o peso que eu carregava no peito. Encontramos mais algumas fotografias naquela gaveta secreta. Uma delas mostrava minha mãe jovem, radiante, ao lado de um homem moreno e alto. Eles estavam abraçados e sorridentes. Era óbvio que se amavam. Olhando para a foto, consegui ver de onde vinham alguns dos meus traços. A altura, o formato do rosto, os olhos. Eu era realmente filha daquele homem. Você quer procurar por ele? Perguntou o Zé Carlos. Pensei por um longo momento. Será que valia a pena procurar por um homem que havia abandonado minha mãe grávida há mais de 50 anos? Será que ele ainda estava vivo? Será que se importaria em conhecer a filha que nunca quis? Não, respondi. Ele fez a escolha dele há muito tempo. Papai pode não ter sido meu pai biológico, mas foi quem me criou, quem me amou. Ele é meu pai de verdade. E era isso mesmo que eu sentia. Joaquim da Silva pode não ter me gerado, mas foi quem me deu amor de pai. Foi quem me tratou como filha de verdade, sem diferença nenhuma. Voltei para minha casa naquele dia carregando mais do que algumas lembranças da minha mãe. Levava comigo uma verdade que mudava tudo o que eu acreditava sobre minha vida. Durante a viagem de ônibus, fiquei olhando pela janela, vendo a paisagem passar, mas minha mente estava longe, processando tudo o que tinha descoberto. Cheguei em casa no final da tarde. Meus filhos, que já eram adultos na época, notaram que alguma coisa estava diferente comigo. A Luciana, minha filha mais velha, me perguntou se estava tudo bem. Tá sim, minha filha, só cansada da viagem. Mas não era só cansaço. Era como se eu tivesse nascido de novo, como se finalmente tivesse encontrado as respostas para perguntas que me atormentaram a vida inteira. Naquela noite, sozinha no meu quarto, reli a carta da minha mãe umas 10 vezes. Cada palavra, cada frase, cada vírgula. Não sei se vou conseguir amar essa criança como deveria. Tenho medo de olhar para ela e ver você. Essas palavras me machucavam e me curavam ao mesmo tempo. Machucavam porque confirmavam que ela realmente teve dificuldade de me amar. Mas curavam porque eu finalmente entendia que não era por causa de algum defeito meu. Não era porque eu fosse uma criança ruim, chata ou indigna de amor. Era porque ela estava ferida demais para conseguir me amar sem sentir dor. Nos dias que se seguiram, comecei a relembrar minha infância com outros olhos. Agora, eu conseguia entender muitas coisas que antes não faziam sentido. Por que ela ficava tensa quando alguém dizia que eu não puxava a ninguém da família?
Por que ela desviava o olhar quando eu tentava conversar com ela? Por que parecia que sofria quando precisava cuidar de mim? Lembrei de uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, que ela estava me penteando para ir numa festa na escola. De repente, no meio do penteado, ela parou e ficou parada, com a escova na mão, olhando para o espelho. Eu vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela, mas quando perguntei o que estava acontecendo, ela apenas disse que tinha entrado cisco no olho. Agora eu sabia que não era cisco, era dor. Era a lembrança daquele homem que a abandonou, ressurgindo cada vez que ela olhava para mim. Comecei a entender também por que ela conseguia amar a Rita e o Zé Carlos naturalmente. Eles eram filhos do casamento dela com papai, nascidos do amor que ela construiu depois da dor. Eram a prova de que ela conseguiu seguir em frente, de que conseguiu amar de novo. Eu era o que restou do passado, a marca de uma ferida que nunca cicatrizou direito. Conversei muito com meus filhos sobre tudo isso. A Luciana e o Roberto ficaram impressionados com a descoberta, mas também conseguiram entender a situação da avó deles. O Roberto, que sempre foi mais sensível, disse uma coisa que me marcou. Mãe, a senhora passou a vida toda achando que não era digna de amor, mas olha só quantas pessoas a amam. Nós te amamos, o vovô Joaquim te amava, o papai te amou, o problema nunca foi a senhora. E era verdade. Minha vida não tinha sido só dor e rejeição. Eu tinha construído uma família que me amava, tinha amigos que gostavam de mim, tinha conseguido ser uma boa mãe para os meus filhos. O amor existia na minha vida. Só que eu estava tão focada na falta do amor da minha mãe que às vezes não conseguia ver o resto. Mesmo assim, a dor ainda estava lá. Entender não apagava 50 anos de sofrimento da noite para o dia. Ainda doía lembrar de todos os momentos em que busquei o carinho dela e não recebi. Ainda doía pensar em como me senti rejeitada durante toda a infância. Foi a Rita quem me ajudou nesse processo. Ela começou a me ligar toda semana. Conversamos mais nesses meses após a morte da nossa mãe do que em anos anteriores. Uma dessas conversas foi especialmente importante. Marilena, ela me disse um dia, eu sempre soube que a mãe te tratava diferente, mas nunca entendi por quê. Quando éramos crianças, eu até achava que era ciúme, porque você era mais obediente e prestativa que eu. Ciúme? É. Você sempre fazia tudo certinho, sempre ajudava em casa, sempre tirava notas boas na escola. Eu pensava que a mãe não demonstrava carinho porque tinha medo de você ficar metida. Que bobagem, né? Era interessante descobrir como minha irmã via nossa infância. Para ela, eu era a filha perfeita, que talvez não precisasse de tanto carinho porque já era naturalmente boa. Ela nunca imaginou que toda aquela perfeição era uma tentativa desesperada de conquistar o amor da nossa mãe. Eu queria tanto ser amada por ela, confessei para Rita. Fazia de tudo, virava do avesso, só para conseguir um olhar carinhoso, um abraço, um "muito bem, minha filha". E agora você entende por que não conseguia, né? Não era porque você não merecia, era porque ela não conseguia dar. Sim, eu entendia, mas ainda doía. O Zé Carlos também ligava sempre. No começo, ele ficou meio perdido com a descoberta de que não éramos irmãos de sangue. Mas logo percebeu que isso não mudava nada entre nós. Você sempre foi minha irmã, Marilena. Isso não muda nada. Se tem alguém que eu admiro nessa família, é você. Sempre foi a mais forte, a mais batalhadora. Forte. Eu sempre ouvia isso das pessoas. A Marilena é forte. Mas eu não queria ter sido obrigada a ser forte. Queria ter tido o direito de ser frágil, de ser cuidada, de ser mimada de vez em quando. Alguns meses depois da descoberta, resolvi fazer uma coisa que nunca tinha feito: procurar ajuda profissional. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga muito boa, a doutora Sandra. Com ela, consegui falar sobre coisas que nunca tinha falado com ninguém. Marilena, ela me disse numa das sessões, você passou a vida toda carregando uma culpa que não era sua. Você se sentia culpada por não conseguir o amor da sua mãe, como se fosse responsabilidade sua fazê-la te amar. Mas é natural uma mãe amar o filho, não é? É natural, mas nem sempre é automático. Sua mãe estava lidando com uma dor muito grande. Isso não justifica o jeito que ela te tratou, mas explica. E entender pode te ajudar a se perdoar. Me perdoar? Mas eu não fiz nada de errado. Exatamente. Você não fez nada de errado.
Mas você se puniu a vida toda como se tivesse feito, se culpou, se diminuiu, se achou indigna de amor. É hora de parar com isso. Essas conversas com a doutora Sandra foram fundamentais para minha cura. Ela me ajudou a entender que eu podia sentir pena da situação da minha mãe sem deixar de validar minha própria dor, que eu podia perdoar sem esquecer, que eu podia honrar a memória do meu pai Joaquim sem negar a existência do meu pai biológico. Durante esse processo todo, comecei a me lembrar de momentos bons que tinha esquecido, momentos em que minha mãe, mesmo com toda a dificuldade, tentou cuidar de mim. Como quando eu tive catapora e ela passou pomada em cada ferida, mesmo que sem carinho no toque. Como quando eu ganhei uma menção honrosa na escola e ela guardou o diploma numa gaveta, mesmo que sem demonstrar orgulho na hora. Eram gestos pequenos, quase imperceptíveis, mas que mostravam que talvez, do jeito dela, ela tentou ser mãe. Só que a dor que carregava era maior que a capacidade de demonstrar amor. Um dia, estava organizando algumas fotos antigas quando encontrei uma que não lembrava de ter visto antes. Era eu, pequenininha, no colo da minha mãe. Ela estava sorrindo para a câmera e eu estava dormindo tranquila nos braços dela. Por um momento, naquela foto, parecia uma mãe normal com sua filha normal. Mostrei a foto para Luciana, que ficou emocionada. Olha só, mãe. A avó te amava sim. Olha esse sorriso dela. Ninguém sorri assim segurando uma criança que não ama. Talvez minha filha tivesse razão. Talvez minha mãe me amasse sim, mas do jeito torto que conseguia. Talvez o problema não fosse falta de amor, mas excesso de dor misturada com o amor. Comecei a pensar também no Eduardo, meu pai biológico. Será que ele estava vivo? Será que tinha constituído família? Será que às vezes pensava na filha que deixou para trás? Mas toda vez que esses pensamentos vinham, eu os afastava. Ele fez a escolha dele há mais de 50 anos. Eu não ia atrás de migalhas de um homem que não quis me conhecer. Meu pai verdadeiro foi o Joaquim. Ele que me deu nome, que me criou, que me amou como filha. Ele que acordava comigo quando eu tinha pesadelo, que me levava na garupa da bicicleta para passear, que ficou orgulhoso quando me formei. Essa era a paternidade que importava. Mas havia uma curiosidade. Será que eu tinha outros irmãos por parte de pai? Será que em algum lugar do mundo havia pessoas com meu sangue que nem sabiam da minha existência? Era uma possibilidade perturbadora e fascinante ao mesmo tempo. Deixa isso pra lá, mãe, disse o Roberto quando comentei sobre isso. A família da senhora é a gente. É a Rita, é o tio Zé Carlos, somos nós, são os netos. O resto é só curiosidade. E ele estava certo. Família não é só sangue. É quem te ama, quem te aceita, quem está ao seu lado nos momentos difíceis. Foi 2 anos depois da morte da minha mãe que algo inesperado aconteceu. Eu estava na feira, comprando verduras para o almoço, quando uma mulher se aproximou de mim. Ela devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos, jeito elegante. Com licença, ela disse meio hesitante. A senhora não é filha da Conceição Silva? Confirmei que sim, intrigada. Ela se apresentou como Helena, disse que tinha sido muito amiga da minha mãe quando eram jovens, antes dela se casar. Eu morava aqui na cidade, mas me mudei para a capital logo depois que casei. Fiquei sabendo que a Conceição morreu há uns anos, mas só agora voltei para morar aqui de novo. Conversamos um pouco ali mesmo, no meio da feira. Ela contou algumas lembranças da época de juventude delas, e eu ouvia com interesse, sempre curiosa para saber mais sobre a vida da minha mãe. Sabe, ela disse, depois de um tempo, eu sempre quis procurar vocês para contar uma coisa. Sua mãe me fez prometer que eu nunca contaria, mas agora que ela se foi, acho que você tem o direito de saber. Meu coração acelerou. Mais segredos? Que coisa! Helena olhou em volta, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Sua mãe procurou o Eduardo. Como assim, procurou? Uns 10 anos atrás, ela me telefonou. Disse que tinha conseguido descobrir onde ele morava e que tinha escrito uma carta para ele. Queria saber se eu achava certo. Fiquei sem palavras. Minha mãe, que passou a vida toda sofrendo por causa daquele homem, tinha procurado ele depois de tanto tempo? E o que a senhora disse para ela? Disse que dependia do que ela queria com isso. Se era para se reconciliar com o passado ou para reabrir feridas antigas.
Ela me contou que queria pedir desculpas. Desculpas? Por quê? Helena me olhou com uma expressão triste nos olhos. Porque ela se arrependia do jeito que tratou você. Disse que queria contar para ele sobre a filha que vocês tiveram, sobre que tipo de pessoa você se tornou. Queria que ele soubesse que, apesar de todos os erros dela como mãe, você cresceu e virou uma mulher maravilhosa. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto ali mesmo, no meio da feira. As pessoas passavam, comprando suas frutas e verduras, e eu ali, descobrindo que minha mãe havia tentado, no final da vida, reparar o mal que me fez. Ela mandou a carta? Mandou. E ele respondeu. Meu coração quase parou. Respondeu? O que ele disse? Conceição me ligou toda emocionada depois que recebeu a resposta. Ele disse que sempre pensou em vocês duas, que se arrependia de ter fugido da responsabilidade. Disse que queria conhecer você, se você estivesse disposta. E ela me contou? Helena balançou a cabeça negativamente. Não. Ela disse que ia contar, mas aí ficou doente e acho que não teve coragem. Ou tempo. Saí daquela feira completamente transtornada. Cheguei em casa e me sentei na mesa da cozinha, tentando processar mais essa informação. Minha mãe não só havia procurado meu pai biológico, como também tinha recebido uma resposta positiva dele. E eu nunca soube. Naquela noite, liguei para Rita e contei tudo. Ela ficou tão surpresa quanto eu. Marilena, se ela chegou a esse ponto, é porque realmente se arrependia. Imagina o que custou para ela entrar em contato com esse homem depois de tantos anos. Era verdade. Conhecendo minha mãe, sei o quanto deve ter sido difícil para ela escrever aquela carta. Ela sempre foi orgulhosa, reservada. Admitir os erros, ainda mais para a pessoa que a fez sofrer tanto, devia ter sido uma das coisas mais difíceis da vida dela. Passei dias pensando se deveria ou não procurar esse Eduardo. Helena me disse que sabia o endereço dele, que minha mãe tinha deixado guardado. Seria uma oportunidade de conhecer meu pai biológico, de ter as respostas que nunca tive. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo. Medo de me decepcionar. Medo de ser rejeitada de novo. Foi o Zé Carlos quem me deu o empurrão que eu precisava. Mana, você passou a vida toda se perguntando sobre isso. Agora você tem a chance de saber. Se não for agora, vai ficar sempre essa dúvida. Então, numa manhã de sábado, peguei coragem e escrevi uma carta. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Como você se apresenta para o próprio pai depois de mais de 50 anos? Como explica uma vida inteira em algumas páginas? Contei sobre minha infância, sobre como descobri a verdade, sobre meus filhos e netos. Contei que não estava procurando um pai, porque já tinha tido um maravilhoso, mas que gostaria de conhecê-lo se ele ainda tivesse interesse. Mandei a carta e fiquei esperando. 2 semanas depois, o telefone tocou. Era uma voz masculina, meio trêmula, do outro lado da linha. Marilena, aqui é o Eduardo. Conversamos por mais de 1 hora. Ele morava numa cidade a 300 quilômetros de distância, tinha se casado, tido outros filhos, mas nunca esqueceu da minha mãe e da filha que deixou para trás. Disse que quando recebeu a carta dela, chorou por 3 dias seguidos. Eu era muito jovem e muito covarde, ele me disse. Tinha medo da responsabilidade, medo de não conseguir ser um bom pai, mas isso não justifica ter abandonado vocês duas. Marcamos de nos encontrar no mês seguinte. Seria numa cidade no meio do caminho entre nossas casas. Eu estava nervosa como uma adolescente indo para o primeiro encontro. Sabe, tem momentos na vida da gente que são marcos, que dividem nossa história em antes e depois. Conhecer essas verdades sobre minha família, sobre minha mãe, sobre meu pai biológico, tudo isso mexeu muito comigo. Mas também me ensinou que as histórias das pessoas são sempre mais complexas do que parecem na superfície. Se você está ouvindo essa história e se identificando com alguma coisa, se também tem feridas antigas que nunca cicatrizaram direito, se inscreve no canal para continuar acompanhando. Às vezes, compartilhar essas dores nos ajuda a entender que não estamos sozinhos nas nossas batalhas. O encontro com Eduardo foi diferente do que eu esperava. Ele era um senhor de 70 anos, cabelos brancos, olhos gentis. Quando me viu chegar no restaurante onde marcamos, se levantou e ficou parado, só me olhando. Nossa, ele disse,
Você tem os olhos da sua mãe. Conversamos por horas. Ele me contou sobre a vida dele, sobre os filhos que teve, sobre como sempre se perguntou que tipo de pessoa eu havia me tornado. Mostrei fotos dos meus filhos e netos, contei sobre minha vida, meu trabalho, meus sonhos. Você se tornou uma mulher incrível, ele disse. Sua mãe estava certa na carta que me escreveu. Ela disse que, apesar de todos os problemas, você cresceu forte e bondosa. Foi estranho ouvir isso. Durante toda a vida, achei que minha mãe não via nada de bom em mim. Descobrir que ela falou bem de mim para ele, que reconheceu minhas qualidades, mesmo que só no final da vida. Isso mexeu muito comigo. Eduardo me contou também sobre a resposta que deu para minha mãe. Disse que sempre quis me conhecer, mas que respeitaria qualquer decisão dela. Que se ela achasse melhor deixar o passado quieto, ele entenderia. Mas quando ela morreu sem me dar uma resposta, pensei que havia perdido a chance para sempre. Saí daquele encontro com sentimentos muito misturados. Não senti a conexão instantânea que talvez esperasse sentir com um pai. Afinal, ele era basicamente um estranho gentil que por acaso compartilhava metade dos meus genes. Mas senti paz. Paz de finalmente ter conhecido o outro lado da minha história. Nos meses que se seguiram, mantivemos contato. Não viramos pai e filha no sentido tradicional, era tarde demais para isso. Mas desenvolvemos uma amizade carinhosa. Ele me apresentou aos meus meio-irmãos, que me receberam com curiosidade e afeto. Era estranho ter irmãos de 50 e poucos anos que eu não conhecia, mas a maior revelação ainda estava por vir. Eduardo me contou que minha mãe, na carta dela, tinha escrito algo que ele nunca esqueceu. Eu tentei amar nossa filha como ela merecia, mas toda vez que olhava para ela, via você partindo de novo. Sei que isso não é desculpa para o mal que fiz, mas espero que um dia ela possa me perdoar. Minha mãe queria meu perdão. Ela sabia que tinha me machucado e queria ser perdoada. Isso mudou tudo para mim. Porque perdoar alguém que nem reconhece o mal que fez é uma coisa. Perdoar alguém que reconhece, se arrepende e pede perdão é outra completamente diferente. Naquela noite, sozinha no meu quarto, falei com minha mãe como se ela pudesse me ouvir. Eu te perdoo, mãe. Perdoo porque agora eu entendo. Perdoo porque você tentou, do seu jeito, reparar o mal que fez. Perdoo porque guardar mágoa só machuca quem guarda. E foi como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Depois de mais de 50 anos carregando aquela dor, finalmente consegui me libertar dela. Hoje, aos meus 73 anos, quando olho para trás e vejo toda essa jornada, sinto uma gratidão que antes eu não conseguia imaginar. Não gratidão pela dor que passei. Essa eu não desejo para ninguém. Mas gratidão por ter chegado até aqui, por ter conseguido entender, perdoar e me libertar. Depois que perdoei minha mãe naquela noite, muita coisa mudou na minha vida. Primeiro, mudou o meu jeito de me ver. Durante décadas, eu me senti como uma pessoa que não merecia amor, que tinha algo de errado. Agora eu sabia que o problema nunca foi comigo. Era uma menina inocente, que ficou no meio de uma dor de adulto. Mudou também meu jeito de ser mãe e avó. Sempre tive medo de repetir os erros da minha mãe, então, às vezes, exagerava no carinho, no cuidado, na demonstração de amor. Meus filhos até brincavam que eu era pegajosa demais. Mas depois de entender toda a história, consegui relaxar, ser mais natural. O amor verdadeiro não precisa ser exagerado para ser sentido. Comecei a visitar o túmulo da minha mãe regularmente. Antes, quando ia lá, era sempre com uma sensação de obrigação, sem saber direito o que sentir. Agora ia para conversar com ela, para contar as novidades da família, para dividir as alegrias dos netos que ela não conheceu. "Oi, mãe", eu dizia, arrumando as flores no vaso. "Vim te contar que a Luciana passou no concurso que ela queria. Ela puxou você na determinação, sabe? E o Roberto está namorando uma moça muito boa. Você ia gostar dela." Era reconfortante poder falar com ela, sem mágoa, sem rancor. Só como uma filha conversando com a mãe que perdeu. A Rita e o Zé Carlos ficaram impressionados com minha mudança. A Rita disse que eu parecia mais leve, mais em paz comigo mesma. O Zé Carlos brincava que eu tinha virado zen na velhice. "Não é zen", eu respondia. "É só que finalmente entendi que carregar peso dos outros é uma escolha. E eu escolhi soltar,
Eduardo e eu mantivemos nossa amizade. Não viramos uma família tradicional, era tarde demais para isso. Mas criamos um carinho respeitoso. Ele veio algumas vezes me visitar, conheceu meus filhos e netos. Era estranho, mas bom ter essa parte da minha história finalmente completa. Uma coisa que me marcou muito foi quando levei Eduardo para conhecer o túmulo da minha mãe. Ele ficou parado lá, em silêncio, por um longo tempo. Depois me disse: "Eu a amei muito, sabe? Era jovem e tolo, mas o amor era verdadeiro. Espero que ela tenha encontrado paz." "Encontrou", respondi. No final, ela encontrou. Os anos foram passando e eu fui aprendendo a viver sem aquele peso no peito. Descobri que era uma pessoa mais alegre do que imaginava, que gostava de rir, de conversar, de fazer novos amigos. Por tanto tempo fui séria demais, carregada demais. Agora tinha permissão para ser leve. Comecei a participar de um grupo de costura na igreja, fiz amigas novas, aprendi a dançar forró aos 65 anos. Meus filhos ficavam espantados com a nova mãe que eu tinha me tornado. "Mãe, a senhora tá parecendo uma adolescente." A Luciana brincava quando me via arrumada para sair com as amigas. Era como se eu estivesse vivendo a juventude que não tive, a leveza que me foi negada na infância. Melhor tarde do que nunca, como dizem. Também comecei a ajudar outras pessoas que passavam por situações parecidas. Na terapia com a doutora Sandra, conheci outras mulheres que tinham feridas familiares antigas. Descobri que minha história não era única, que muita gente carrega dores parecidas. Uma dessas mulheres era a Carmen, uma senhora de 60 anos que nunca conseguiu se reconciliar com a própria filha. Elas brigaram por causa de um casamento que a mãe não aprovava e ficaram 5 anos sem se falar. "Eu quero fazer as pazes", ela me disse, "mas tenho orgulho. Como é que eu vou lá e peço desculpa depois de tanto tempo?" "Do mesmo jeito que minha mãe fez", respondi, reconhecendo o erro e pedindo perdão. O orgulho machuca mais quem tem do que quem sofre com ele. Ajudei a Carmen a escrever uma carta para a filha. 2 semanas depois, elas se reconciliaram. Ver aquele reencontro me lembrou de como o perdão tem poder de cura. Comecei a entender que minha história, por mais dolorosa que tenha sido, me deu algo valioso: a capacidade de entender a dor dos outros. Quando alguém me conta sobre rejeição, sobre falta de amor, sobre famílias complicadas, eu sei exatamente como é. E às vezes isso faz toda a diferença. Uma tarde, estava cuidando do meu neto caçula, o Miguel, que tinha 5 anos. Ele estava brincando no quintal quando se machucou no joelho. Veio correndo para mim, chorando, e eu o peguei no colo, limpei o machucado, dei beijinho para sarar. "Pronto, meu amor, a vovó cuida de você." E ele, ainda soluçando, me olhou com aqueles olhinhos confiantes e disse: "Vovó, você sempre cuida bem da gente." Naquele momento me dei conta de uma coisa. Eu havia quebrado o ciclo. Minha mãe não conseguiu me dar o amor que eu precisava, mas eu consegui dar para os meus filhos. E eles estavam dando para os filhos deles. A corrente de frieza e rejeição havia sido quebrada. Isso não apagava a dor que senti, mas dava um sentido para ela. Sofri o que sofri, mas meus filhos e netos nunca vão passar por isso. A dor parou em mim. Hoje, quando vejo uma criança sendo rejeitada, quando ouço falar de pais que não sabem demonstrar amor, meu coração dói. Mas também sinto uma responsabilidade de ajudar, de mostrar que é possível quebrar esses padrões. Há algumas semanas, uma vizinha nova se mudou para a rua. Ela tem uma filha de uns 8 anos, a Beatriz, que me lembra muito de mim naquela idade. A menina é muito quieta, muito certinha, sempre tentando agradar. A mãe, coitada, parece sobrecarregada, sempre estressada, tratando a filha com uma impaciência que me dói ver. Comecei a conversar com a Beatriz quando ela passa na frente de casa. Ofereci ajuda com a lição, convidei para tomar um lanche. Nada demais, só um pouquinho de atenção que toda criança merece ter. Ontem, ela me trouxe um desenho que fez na escola. Era uma casa com uma família. Papai, mamãe, filhinha e, no canto, uma figura que ela disse ser eu. "Por que você me colocou no desenho da sua família?" perguntei. "Porque você me faz sentir importante", ela respondeu. Quase chorei ali mesmo. Uma criança se sentindo importante por causa de algumas palavras carinhosas, alguns sorrisos, um pouco de atenção. Como é simples fazer a diferença na vida de alguém. Como teria sido diferente se eu tivesse tido isso?
Essa é a maior lição que aprendi com tudo isso. O amor é uma escolha. Minha mãe escolheu não conseguir me amar por causa da própria dor. Eu escolhi amar meus filhos apesar da minha dor. Eduardo escolheu fugir da responsabilidade quando era jovem e escolheu assumir quando ficou velho. Cada um de nós escolhe como lidar com as feridas que recebe e as feridas que causa. No ano passado, completei 73 anos. Meus filhos fizeram uma festa linda, com todos os netos, os amigos, a família inteira. Durante a festa, a Luciana fez um discurso sobre mim que me emocionou muito. Minha mãe, ela disse, sempre foi nosso exemplo de força e de amor. Ela nos ensinou que não importa o que a vida faz com a gente. O que importa é o que a gente faz com o que a vida nos deu. Olhando para todos ali, para essa família que construí, para essas pessoas que me amam e que eu amo, pensei na menina de 6 anos que limpava a casa toda esperando um sorriso que nunca veio. Se eu pudesse falar com ela hoje, diria: filhinha, você vai sofrer muito ainda. Vai chorar, vai se sentir rejeitada, vai carregar uma dor no peito por muitos anos. Mas um dia vai entender que o problema nunca foi com você. Você é digna de amor, sempre foi. E vai encontrar pessoas que vão te amar do jeito que você merece. Vai ser mãe, avó, amiga, e vai conseguir dar o amor que não recebeu. A dor não vai durar para sempre, mas o amor que você vai construir, esse vai durar. Hoje, quando acordo de manhã, não acordo mais com aquele peso no peito. Acordo grata por mais um dia, ansiosa para ver os netos, para conversar com as amigas, para cuidar das flores do jardim. Acordo sabendo que sou amada e que tenho muito amor para dar. A menina que não era para ter vindo se tornou uma mulher que tem orgulho de estar aqui. E isso, minha filha, é a maior vitória de todas. Às vezes ainda sinto saudade da minha mãe. Não saudade da mãe que tive, mas saudade da mãe que eu gostaria que ela tivesse sido. Mas aprendi que podemos sentir saudade sem sentir amargura. Podemos lembrar da dor sem deixar que ela nos defina. Se tem uma coisa que aprendi nessa vida toda, é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para perdoar. Nunca é tarde para escolher o amor ao invés do rancor. O tempo cura mesmo, mas só se a gente deixar. E perdoar não é esquecer o que aconteceu. É escolher não deixar que o que aconteceu continue acontecendo dentro da gente. Agora, sempre que vejo uma mãe abraçando o filho com carinho, sorrio. Não sinto mais aquela pontada de inveja que sentia antes. Sinto alegria por eles, gratidão por existir amor no mundo, esperança de que essas crianças vão crescer, sabendo que são amadas. E quando vejo uma criança triste, rejeitada, sempre que posso estendo uma mão, ofereço um sorriso, dou um pouquinho do amor que transborda do meu peito. Porque agora eu sei. O amor não acaba quando a gente divide. Pelo contrário, ele multiplica. Essa é minha história, filha. Uma história de dor que virou cura, de rejeição que virou compreensão, de uma menina que não era para ter vindo, mas que veio mesmo assim e fez toda a diferença no mundo. Pelo menos no meu mundo. E sabe de uma coisa? Hoje eu sei que eu era para ter vindo sim. Vim para quebrar um ciclo, para aprender sobre perdão, para ensinar meus filhos sobre amor incondicional. Vim para contar essa história, para que outras pessoas que passaram por coisas parecidas saibam que não estão sozinhas. Vim para provar que o amor sempre vence, mesmo quando demora uma vida inteira para a gente entender isso.